vamos falar da Bacia de Campos, que completa 50 anos de sua primeira descoberta de petróleo. Após décadas de muitos desafios, a região agora está diante de novas possibilidades e volta a ser o centro das atenções. De acordo com o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, os novos investimentos da Petrobras vão alavancar a economia do país e do entorno. A presença da Petrobras na Bacia de Campos mexe com Gustavo desde a adolescência. O pesquisador da UENF presenciou a evolução da região a cada passo dado pela maior estatal brasileira. Naquele tempo, a Petrobras detinha o monopólio da exploração e produção de petróleo aqui no Brasil. Graças a Deus, foi uma medida muito sábia lá de trás, da década de 50. E a Petrobras encontrou petróleo aqui na região da Bacia de Campos em 1974, começou a produzir em 77 e já em 84, 85 já havia uma grande produção de petróleo aqui na região da Bacia de Campos e os municípios da região não recebiam nada, nenhum recurso, né, com isso. E eu, como todo campista bairrista da época, né, eu, adolescente, com 12, 13 anos, eu ficava torcendo para isso mudar. Em 2024, a Bacia de Campos celebra 5 décadas da primeira descoberta de petróleo. O secretário de Petróleo e Gás do município de Campos traça uma linha do tempo da chegada da estatal na região, depois da criação da petrolífera na década de 50. A Petrobras, que teve aí o seu decreto de criação em 1953, começou aí os seus trabalhos explorando petróleo em terra, né, onshore, na bacia terrestre do Nordeste, né? E então a Petrobras começou o seu trabalho, né, de pesquisa e perfuração, e o primeiro campo que foi instalado aqui no platô continental da Bacia de Campos foi o campo de Garupa, em 1974, até que ela avança, né, para águas cada vez mais profundas, né, se tornando aí, através da Bacia de Campos, líder mundial na pesquisa e exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. A área da Bacia de Campos abrange cerca de 100 mil metros quadrados. São 10 municípios produtores de petróleo que recebem royalties vindos da exploração no mar. Recursos importantes para a história das cidades do interior do estado e que são repassados desde os anos 80. O pesquisador da UENF atuou por 10 anos no território do petróleo. O projeto tem o objetivo de analisar como os municípios produtores e vizinhos usam os recursos vindos da compensação financeira pela exploração da região. Uma das maneiras é você comparar a receita que o município tem sem royalties com as despesas do dia a dia, que a gente chama de despesas correntes, despesas de custeio, que é o pagamento do pessoal, funcionamento das escolas, dos hospitais, dos órgãos da máquina pública de modo geral, né? Então, você comparando isso, em tese, se o município banca todas essas despesas sem precisar de nenhum recurso dos royalties, a dependência dele está quase zero, né? Se tiver um problema em acabar os royalties, em tese, ele vai tocar a sua vida normalmente, né? E outros municípios, às vezes, que têm a mesma receita, né, o mesmo valor de dinheiro entrando, mas que comprometem aquele recurso no seu dia a dia, dependem daquele recurso para pagar os hospitais, pagar, né, o custeio da máquina, esse município entra em crise rapidamente. Na mesa do secretário de Campos, uma amostra de onde a tecnologia nacional pode chegar. Esse é um pedaço da camada pré-sal. Nos poros dessa rocha se concentra o petróleo que motiva novos investimentos na região. Devido às incertezas sobre a licença ambiental para explorar a foz do Amazonas, o país volta a olhar para os poços maduros da Bacia de Campos, explorados há mais de 30 anos. A estatal prepara um plano para revitalizar a região, com recursos da ordem de mais de 22 bilhões de dólares. Ainda há muito petróleo para ser explorado na nossa região. Portanto, tem muita riqueza ainda para ser retirada aqui da nossa terra. E o momento para se retirar é esse, tá? Nós estamos vivendo agora esse momento da transição energética, que significa que a primeira modificação que vamos ter, a primeira alteração é essa aí que nós estamos vendo, a substituição dos motores de combustão interna para motores elétricos ou a outra forma de energia, como por exemplo o hidrogênio. Mas tudo isso ainda está muito ainda na fase inicial, ainda tem muito ainda para poder avançar nesse campo. Mesmo com todos esses investimentos previstos, os municípios da região
podem não se beneficiar no futuro. Isso ainda só não aconteceu porque há 11 anos uma liminar do STF garante que a divisão dos royalties não seja modificada. Já 3 vezes o Supremo pautou isso para eles decidirem coletivamente lá e adiou, porque é uma decisão difícil, né? Mas a gente já sabe que isso poderá acontecer, né? Se acontecer, é previsto, não é uma coisa que veio do nada, né? Como a gente até falou aqui no início, é algo que está aí no horizonte, então a gente precisa realmente considerar essa possibilidade. E também a possibilidade de o petróleo acabar, ou de a produção de petróleo aqui acabar. Tem essa pretensão da Petrobras de dar uma revitalizada aqui na Bacia de Campos, ok, mas isso também tem seus limites, né? Em algum momento chega o ponto final. Nesses anos todos, nós desperdiçamos os recursos do petróleo por falta de planejamento, por manter uma máquina pública que ficou inchada, em grande parte inchada para acomodar RPAs que movem a máquina política, né? E que legitimam os governos, alimentam as trocas entre o eleitorado e os grupos políticos. E pouco se pensou na mudança do quadro estrutural dessas cidades. Após alcançar 5 décadas, a Bacia de Campos parece ter um saldo positivo. Aponta que em 2021, por exemplo, a situação estava bem melhor aqui na Bacia de Campos, nesses 10 municípios fluminenses da Bacia de Campos, do que num passado recente. Campos dos Goytacazes, por exemplo, Campos, a nossa cidade, estava com uma dependência negativa, ou seja, não estava dependendo, né, usando esse indicador, as receitas normais de IPTU, de ISS, os impostos normais, pagavam e ainda sobrava, né? Pagava a despesa de custeio, aquela despesa do dia a dia, ainda sobrava alguma beiradinha, né? Em 2021 isso mudou, porque também começou a entrar muito dinheiro, aumentou de novo o repasse de royalties, aí tem um relaxamento natural, né? E o dinheiro é usado, e foi, né, em parte usado no custeio, aumentou nesse sentido a dependência, medida por esse indicador. 2022 a mesma coisa, e aí é uma coisa que a gente vai monitorando, né? A gente vai monitorando.